Introdução. Na nossa caminhada, no nosso dia a dia, já foi constatado e já foi confirmado pela espiritualidade e pela ciência que nosso cérebro e nosso corpo precisam de desafios para crescer. Como você vai lavar bem a casa se você não errou primeiro? Como você vai ter um bom relacionamento se você não persiste e não vence os desafios daqueles relacionamentos? Não começa a ter empatia, a se colocar no lugar do outro, não só relacionamento conjugal, não só relacionamento com seus amigos, mas relacionamento no geral, principalmente com clientes. Tem clientes que a gente recebe, se você for empreendedor ou se você trabalha para uma empresa, tem clientes que a gente recebe que tem um perfil comportamental totalmente diferente. E se a gente não vencer o desafio do autocontrole e não vencer o desafio da empatia, não vencer esse problema, que são os desafios, a gente não vai conseguir evoluir na vida. Então, para não ter muitas delongas e não falar demais, esse livro é a junção dos princípios espirituais, do princípio da ciência sobre vencer desafios e cada vez mais se fortalecer. Perceba que o nosso corpo, após uma queda, após uma ferida, após uma quebra de algum osso, quando ele se regenera, ele fica mais forte. Então, pela ciência, já é constatado que nós ficamos mais fortes ao vencermos desafios. Então, um dos principais benefícios ocultos dos problemas, ele está em nos fortalecer. Existem muitos benefícios ocultos que a gente só vai conseguir adquirir passando por desafios e problemas. Além disso tudo, existe a experiência. Qual a experiência? A experiência que eu e você precisamos passar. Modelo e exemplo disso é no esporte. Se você observar em cada área do esporte, o atleta ou você que faz esporte por hobby, precisa constantemente vencer desafios. E quanto mais você vence, mais você tem experiência, mais você fica mais forte. Capítulo 1. O poder da fé mais ação. Eu tenho um audiobook no YouTube com 5 princípios para aplicar em sua vida, baseado em princípios espirituais e na ciência. Tudo que eu faço é baseado nessas duas teorias, que são teorias validadas na prática, porque é o estilo de vida que a gente tem. A gente tem um estilo de vida que é baseado na espiritualidade e temos um estilo de vida baseado na ciência. Nós estamos aqui a partir da ciência, do universo, da natureza, enfim. O princípio da fé mais ação, ele se baseia em espiritualidade, em você acreditar, em você crer no invisível, em você ter uma força que você não consegue tocar, que é a fé. A fé é o acreditar, é o ter certeza. A fé também te ajuda a ter mais esperança. Existe um versículo em Provérbios 25:15 dizendo que a paciência convence até as autoridades e a perseverança pode vencer qualquer dificuldade. A perseverança nada mais é do que a persistência mais a esperança. Se a gente só persiste, ou seja, se a gente só age, se a gente só tem ação, sem a fé, na hora dos desafios a gente vai desistir. Mas se a gente alimentar a esperança, que a fé é a certeza, a esperança é o que dá ânimo e energia, quando nós tivermos o desafio vai ser mais fácil, mais simples agir, continuar persistindo para ter os benefícios após os desafios e os problemas. Porém, se eu só tenho a esperança, se eu só tenho a fé e não ajo, eu não consigo validar nada. É por isso que a espiritualidade é a fé, a espiritualidade é o invisível, a espiritualidade é a energia e a ciência também é energia, só que é a parte onde nós validamos a fé, é a parte da ação, onde a gente vai para cima, a gente tem que usar nossos 5 sentidos, a gente tem que usar as leis da ciência, a lei da gravidade, a gente precisa da natureza, tá? Então, com esse princípio, nós vamos continuar esse audiolivro e nós vamos entender o poder oculto dos problemas. Bom, vamos lá. O poder oculto número 1 dos problemas. Quando nós passamos por dificuldades e desafios, nós ficamos mais fortes e mais experientes. Como eu falei na introdução, nós não temos como ter experiência e ficarmos mais fortes sem passarmos por desafios e por problemas. A ciência valida, você pode até ver no YouTube, num documentário sobre o poder da mente. Ele fala que, baseado em histórias, baseado em experiências de soldados e baseado nas estratégias de guerra, os soldados eles ficavam mais fortes e mais experientes, passando por dificuldades, por treinamento, por problemas. E a gente sabe que o poder da persistência, quanto mais a gente persiste, mais o cérebro ele capta padrão. O cérebro ele tem uma programação que ele se adapta com um padrão bom e um ruim. E ele ama padrões porque ele prefere forçar a gente a repetir algo que a gente todos os dias está ali fazendo. Ou seja, quanto mais você vence desafios e problemas, mais você vai ficar experiente. E quanto mais experiente você fica, mais forte você fica. Quando você passar por uma situação parecida, o seu cérebro vai lembrar que você já passou, já venceu e vai ser mais fácil e melhor superar aquele problema, superar aquele desafio. Então, próxima vez que você tiver um problema, um desafio, pense, se eu vencer e superar ele, eu vou ser mais experiente. Pense e reflita comigo. Hoje, empresas e projetos que mais servem às pessoas são empresas e projetos que resolvem problemas. Então, quanto mais essa empresa continua resolvendo problemas, mais a empresa vai ficar mais forte e experiente. E mais a empresa vai poder servir e faturar. Ou se for um projeto sem fins lucrativos, mais a empresa vai poder ter força e energia. Capítulo
3. Segundo poder oculto dos problemas está em geração de oportunidades. Pense comigo. Se você passou ou sofreu uma depressão, ansiedade, após vencer, eu creio que quase ninguém vence do nada. A gente precisa pesquisar, a gente precisa fazer algo. Mesmo que você não tenha passado por um médico, você precisou de suporte. Então, ao mínimo, você foi validado para falar sobre isso. Gerou uma oportunidade para você de conhecer de conhecer mais outra situação, outros assuntos. Gerou uma oportunidade para você poder, às vezes, consumir algum tratamento que te ajudou e indicar para outras pessoas, tá? Então, o segundo poder oculto dos problemas é a geração de oportunidade. Quer ver? Eu estou precisando, nesse momento, de roupas específicas. E existe um conjunto de pessoas que podem me fornecer essas roupas. Eles vão resolver o meu problema. Ou seja, eles, por resolverem o meu problema, eles geraram oportunidades. E o dinheiro é uma troca de energia, apenas por oferta e demanda. Mas essa oferta e demanda não entra só no empreendedorismo em relação ao conhecimento. Às vezes a gente tem um problema e alguém com um conhecimento, mesmo que a gente pague ou não pague, alguém pode vir ajudar, alguém pode dar esse conhecimento a você no dia a dia, na rua, num projeto, numa ONG, na igreja. Você, após pegar esse conhecimento, colocar em prática e resolver o seu problema, gerou uma oportunidade para você. E agora com essa oportunidade você pode ajudar outras pessoas também. Só que, detalhe, quando você supera um problema, você é validado. Você agora tem autoridade. Você agora passou, além de ficar mais fácil, você tem autoridade para passar por isso. Outro quesito muito importante, existem empresas hoje que elas foram formadas mediante a uns problemas. Vou te dar um exemplo. O problema da crise do coronavírus. Com a crise do coronavírus foi acelerado o mundo digital, foi acelerado as formas digitais de fazer dinheiro, já existiam, mas foram aceleradas e geraram novas profissões, ou seja, um problema de uma crise mundial forçou o Brasil a se acelerar e geraram novas oportunidades e novas demandas. Hoje pessoas largaram funções antigas, estão trabalhando, gerando renda para outros empreendedores, ajudando outros empreendedores a terem presença digital como eu. Na crise eu me descobri, como eu já tinha essa mentalidade empreendedora, consumia conteúdos empreendedores, eu percebi que o nicho que eu mais gosto de trabalhar, por consumir, por passar, por saber a dor, o problema do empreendedor e também por estudar assuntos voltados ao empreendedorismo, foram os empreendedores, microempreendedores. Então eu me especializei agora em retratar, em criar a imagem e posicionamento digital dos empreendedores. O problema me gerou uma oportunidade. Hoje eu faço dinheiro com isso, não deixo de fazer casamento nem aniversário. Eu hoje tenho uma equipe que faz casamento e aniversário e quando precisa eu faço, eu fotografo, eu clico. Mas a necessidade dessa especialidade só nasceu mediante um problema, uma crise mundial e me gerou uma oportunidade. Então você pode entender que quando você tiver um desafio, um problema, lembre qual é a oportunidade que eu vou ter lá na frente. Lembre das histórias antigas que te contaram, até da palavra da Bíblia, independente de religião. Depois que Jesus ele vencia um problema, ele tinha uma oportunidade, ele tinha pessoas acreditando na mensagem. Após José vencer aquele problema de rejeição, de inveja, na verdade ele se manteve firme e Deus levou ele ao lugar que ele deveria estar, porque ele tinha uma promessa de ser governante, mas ele precisava passar por situações, ele precisava ser humilhado, ele precisava ter paciência, persistência e se manter justo, porque como ele ia ser um governante naquela época, se você não sabe, se você procurar a história, naquela época o Egito era uma potência mundial como se fosse os Estados Unidos. Como José ia ser governante como se fosse os Estados Unidos hoje, que foi do Egito, como ele ia controlar a fome se ele não passasse pela fome, se ele não passasse por humildade, se ele não se mantesse firme. Ele teve que passar por problemas, o problema deixou ele mais forte, que é um dos primeiros poderes ocultos, e após passar gerou uma oportunidade a ele, ou seja, o rei daquela época, que era o faraó, viu nele a autoridade, Deus usou ele e através da autoridade da experiência que ele tinha validado, que Deus tinha dado a ele, que ele também já tinha usado, foi colocado num local de honra e gerou muito mais oportunidade para a vida dele e para a vida da família dele. Então, quando a gente vence, tem a mentalidade de que os problemas são, na verdade, uma oportunidade. Qual oportunidade você vai ganhar vencendo e superando esse desafio, fazendo o possível e usando a fé, usando o conceito da fé e da ação. Você vai usar o conceito da fé para ter forças e você vai usar o conceito da ação para fazer o que tem que ser feito, para conectar com pessoas, para vencer esse desafio que está em sua vida. Terceiro poder oculto dos problemas. Os problemas superados geram oportunidade para outras pessoas, porque quando eu passei pelo problema, primeiro eu fiquei mais forte, mais experiente. Segundo, eu gerei oportunidade com o problema. Hoje eu tenho autoridade para poder ajudar outras pessoas, seja doando o meu tempo, ensinando a elas, seja indicando algo a elas bom que me ajudou, seja vendendo conhecimento, ou vendendo um curso, ou vendendo meu serviço. Então eu ajudo pessoas. Eu acredito que um dos principais benefícios
poder oculto dos problemas é a gente poder ajudar outras pessoas, porque a gente pode escolher de muitas formas, não só ajudar a nossa vida resolvendo problemas de outras pessoas, mas ajudar outras pessoas com conhecimento, com a experiência que eu passei, com pessoas que eu conheci superando esse dado problema, esse desafio, com pessoas que você vai conhecer, que Deus vai te usar, você vai buscar ali no princípio da ação, Deus vai colocar pessoas na sua volta. Quando eu passei por crise de ansiedade e depressão, eu não tinha um conhecimento adequado sobre os 4 tipos de temperamentos, que o ser humano tem personalidades. Eu não tinha um conhecimento adequado sobre constelação familiar, o que você repete dos seus familiares. Eu não tinha um conhecimento de comportamento humano do cérebro. Eu fui buscar intensamente tudo isso. Eu passei 2 anos, não direto, mas passando por crise e não entendendo. E desses 2 anos eu me especializei nos conhecimentos da psicologia e fui entender o comportamento humano. Hoje eu não só entendo, mas eu ajudo pessoas de graça, eu ajudo clientes meus. Tem clientes meus que deixam de fazer foto porque eles estão muito preocupados no dia, e eu apoio, eu falo, nesse dia não precisa fazer foto. Vai estudar sobre isso, eu dou uma indicação, eu alimento o meu canal, que você pode ver com conteúdo de valor. Eu gero experiência para os meus clientes. Eu falo que as fotografias não são só fotos, que realmente eu vi que o dia de fazer fotos ou vídeos é um dia muito em êxtase, muito prazeroso para as pessoas. Então eu comecei a diminuir a quantidade e hoje eu só, se tiver no máximo 2 trabalhos no dia eu faço. Por quê? Porque eu tenho como dar tempo de qualidade, eu tenho como sair para um local que o cliente escolhe, ali é um dia para ele que vai trabalhar a mente dele. Dentro do pacote eu consumo já ou um chocolate, ou um salgado, ou algum prato que o cliente gosta. Dentro do próprio pacote ele já tem incluso, porque é um dia para a alegria dele. E eu só pude ter esse conhecimento porque eu passei pela crise de depressão e ansiedade. E quando a gente passa por isso, a gente perde essa vontade de viver esses momentos. A gente fica agonia na cabeça, preocupado, pensando. E hoje eu sei a importância da gente desfrutar e aproveitar. Então eu faço isso com meus clientes. Eu posso ajudar meus clientes, posso dar muito mais do que um serviço. E você também, olhe quais problemas você superou, quais problemas te deixaram mais forte, quais problemas hoje você gerou oportunidade para a vida de outras pessoas e para a sua vida. E o que é que você pode fazer com isso? Você pode criar um áudio como esse, você pode criar um livro, você pode criar uma palestra, você pode criar uma empresa. Existem empresas que, como eu te falei, foram criadas. Hoje eu tenho um amigo que ele é especialista nesses assuntos de comportamento, de reprogramação, de bloqueios que a gente sofre na infância, porque ele passou exatamente pelo que eu passei. Ele tinha crise de ansiedade, ele não conseguia emagrecer, e ele foi buscar, ele se encantou, ele já gostava de ensinar e comunicar, ele já gostava de vender, ele se encantou por esse assunto, se especializou, fez a faculdade de psicologia, ele fez o treinamento de PNL, ele fez constelação familiar, viu que a gente repete os padrões, e hoje ele montou a empresa, ele ajuda pessoas a superarem esses problemas emocionais. Ele se tornou especialista na inteligência emocional por causa de um desafio que ele superou, por causa de decisões que ele passou, por causa do problema que ele superou. Então, esse é um dos melhores benefícios dos problemas, ou o poder oculto dos problemas, que é poder ajudar mais pessoas, tá? Forte abraço, eu vou deixar aqui para você um poema que eu criei sobre os problemas. Dificuldade sim é ruim, mas não é o fim. Supere os problemas e você vai ver que maior do que eles somos eu e você. Supere os problemas e você compreenderá que quanto mais problemas e desafios superamos, mais pessoas podemos ajudar. Esse é o poema que eu deixo para você refletir. Compartilhe esse conteúdo se você ganhou de presente, se você caiu aqui de paraquedas, se alguém te compartilhou, ou se você é meu cliente e ganhou esse acesso a esse áudio de presente. Forte abraço, transforma esse conhecimento para agregar na sua vida e na vida de outras pessoas, tá?